E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia, e hoje a gente vai iniciar uma aula falando sobre o tema mais requisitado pelos alunos do ensino médio, que é genética. Pessoal, antes da gente iniciar de fato os estudos de genética, a gente vai estudar um pouco o vocabulário genético. São termos que a gente precisa conhecer antes de nos aprofundarmos no conteúdo, para que a gente não se perca lá no meio. Então, vamos lá para a aula? Então, pessoal, a história da genética começou quando a gente teve a descoberta da teoria celular. A genética, de fato mesmo, não nasceu ali junto com a teoria celular. Ela demorou bem mais que 100 anos para ser consolidada. Mas as ideias que a gente tinha estudado, né, naquela época, elas serviram como base para que a gente pudesse ter um conhecimento genético. Então, o que aconteceu? Quando a gente descobriu a célula, que a gente descobriu que todos os organismos eram formados por células, um dos postulados é que essas células davam origem às novas células. Então, como ela dava origem às novas células, ela tinha uma característica que era a hereditariedade. Então, a hereditariedade é a capacidade de passar características para uma próxima geração. Então, as células tinham essa capacidade, mas a gente ainda não sabia como que essas células passavam essas informações. Então, o Mendel era um monge austro-húngaro e ele tinha uma predisposição a gostar de botânica, né? Ele gostava muito da parte que estudava as plantas. Então, o Mendel ele começou a estudar as ervilhas. Por que o Mendel escolheu as ervilhas? Bom, as ervilhas eram plantas que tinham gerações muito rápidas, eram fáceis de cultivar e elas possuíam características que eram bem fáceis de observar. Então, Mendel começou a criar essas ervilhas e observando essas características que elas possuíam. Então, Mendel criou muito mais de 30 mil plantas de ervilhas de diversas gerações, tornando elas puras, né? Para fazer com que essas características hereditárias se mantivessem sempre as mesmas. Então, Mendel criou uma série de cruzamentos com essas ervilhas e aí ele desenvolveu um trabalho que hoje é a base do que a gente chama de genética. Embora Mendel tenha feito todo esse trabalho bem gigantesco com as ervilhas, ele não foi bem aceito na época que ele publicou o trabalho, né? Quando ele apresentou o trabalho, as pessoas não deram muita credibilidade para o Mendel e acabou que o Mendel morreu e todo o trabalho dele nunca foi reconhecido em vida, né? Todo o reconhecimento que o Mendel tem é póstumo. Mendel nunca soube que o seu trabalho revolucionou o mundo. Então, se você está aí com uma ideia genial e ninguém dá valor, calma que quando você morrer, a sua ideia pode dar certo. Então, nada está perdido ainda. Então, pessoal, a gente tem alguns termos que são muito importantes antes da gente começar a estudar genética, a gente tem que conhecer esses termos. Alguns termos vocês já viram antes, quando vocês estudaram lá no primeiro ano, a parte de célula, de partes da célula, tudo isso aí vocês já viram antes. Mas alguns termos são novos, certo? Então você presta bastante atenção nessa aula para que você possa entender direitinho cada um desses termos e não se perder quando a gente estiver falando lá das leis de Mendel. Beleza? Então, eu deixei essa listinha aqui e esses nomes que estão em negrito aí são aqueles termos que são mais recorrentes, né? São os termos que a gente vai estudar com mais frequência quando a gente estiver estudando as leis de Mendel. Então, a gente vai iniciar aí falando sobre cromossomo e locus gênico. Pessoal, cromossomo é um termo que vocês já conhecem. Quando vocês estudaram biologia celular, lá no primeiro ano do ensino médio, vocês viram que o DNA, às vezes, ele se enrolava, né? A cromatina do DNA, ela se enrolava de forma que ela fazia como se fosse um montinho, né? E esse bastãozinho, né? A gente chamava de cromossomo. Na verdade, a cromatina ela fica dispersa no núcleo da célula, né? Levando em consideração que a gente está falando de uma célula eucariótica. E no momento que ele vai fazer a divisão celular,
essa cromatina ela se organiza em forma de cromossomo até para facilitar a divisão de cromossomos entre as células que vão ser originadas da célula mãe, né? Então, o que importa para a gente aqui do cromossomo não é a formação do DNA, não é nada disso. O que vai importar para a gente aqui do cromossomo é que ele é uma sequência de genes, certo? O gene é uma parte que é codificante do DNA, que você consegue transformar essa informação em RNA. Então, o cromossomo ele é uma sequência de vários genes. Então, são vários genes que estão sequenciados aí nesse cromossomo, certo? Só que assim, esses cromossomos, eles estão organizados, né? Os genes, eles não estão dispersos no cromossomo. Eles estão sempre no mesmo lugar. Isso porque a gente tem um método para fazer a leitura desses genes para elaboração de proteínas, né? Lembre que o DNA ele tem essa função de sintetizar proteínas. Então, o seu corpo tem que saber exatamente onde ele está. Então, o local onde esse gene está localizado, né? O local onde está localizado é ótimo. Mas o local onde ele fica lá é sempre o mesmo. Um gene sempre vai estar naquele mesmo local. E esse local a gente vai chamar de locus gênico, certo? Então você pode encontrar também o termo loci, certo? Que é quando está no plural, né? Vários locus é um loci, certo? Então, dentro do cromossomo, onde o gene está localizado é o locus gênico. Imagine que o cromossomo é uma rua e o locus gênico é uma casa, certo? Então, é mais ou menos essa ideia aí. Então, como a gente já tinha falado, né? O gene é um segmento do DNA que ele é capaz de transcrever uma mensagem em RNA. Pessoal, lembre lá do primeiro ano que a transcrição ela vai ser importante para quê? Para que o seu ribossomo consiga ler a mensagem. O seu ribossomo não consegue ler um DNA, né? O formato DNA, ele não consegue ler, ele só consegue ler no formato RNA. Então eu tenho que pegar o meu DNA e transcrevê-lo lá em RNA para que meu ribossomo consiga ler aquela informação, certo? Então o gene é um segmentozinho do DNA que está presente dentro do cromossomo em um determinado locus gênico, beleza? Então vamos continuar. Outro termo muito importante, e esse daqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ele é muito recorrente. É um termo chamado de genótipo. Pessoal, o seu genótipo é a sua constituição genética. Quando você é formado, né, quando há a fecundação, o seu pai lhe dá uma quantidade de alelos. A gente vai ver o que é alelo, mas preste atenção. Ele vai lhe dar uma quantidade de alelos. A sua mãe vai lhe dar outra quantidade de alelos. Então, esse conjunto de alelos que você tem aí no seu corpo é o seu genótipo. O seu genótipo vai dar suas características internas e externas. Se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é cacheado, se o seu olho é preto, se o seu cabelo é louro, se o seu olho é azul, tudo isso aí está guardado no seu genótipo, certo? É como se fosse um livrinho com as informações de tudo como que você tem que ser. Se você é alto, se você é baixo, tudo isso aí está localizado no seu genótipo, certo? E você vai receber parte do seu genótipo do seu pai e parte do seu genótipo da sua mãe, certo? Então, metade do seu pai, metade da sua mãe e a combinação deles dois vai gerar você, certo? Outro termo que é muito parecido com genótipo, mas eu quero que vocês não confundam, é o fenótipo. Pessoal, fenótipo é a manifestação do genótipo. Por exemplo, se o meu genótipo diz que meu cabelo é cacheado, o meu fenótipo vai expressar o cabelo cacheado, entendeu? Então assim, ó, a informação que está lá dentro da minha célula está dizendo que o meu cabelo tem que ser cacheado. Então, o que é que vai acontecer? O meu cabelo vai nascer cacheado. Eu ter o cabelo cacheado é o meu fenótipo, certo? Só que aí tem um detalhe. O fenótipo ele é afetado pelo ambiente. Então, o ambiente ele pode modificar o nosso fenótipo. Por exemplo, se você tem a pele branca e você sai no sol, você fica um pouco mais bronzeado, né? Então, a sua pele fica um pouco mais escura. Quando a sua pele fica um pouco mais escura, houve uma alteração no seu fenótipo, mas o seu genótipo diz que você tem uma quantidade X de melanina no seu corpo.
Mas como você foi exposto aos raios solares, você produziu um pouco mais de melanina. Então, você ficou com a pele um pouco mais escura. Mas isso não modificou o seu genótipo. Foi uma modificação no seu fenótipo, certo? Então, o fenótipo ele pode ser modificado de acordo com as condições ambientais. Além disso, o fenótipo também pode ser modificado sem a necessidade de ter uma ordem genotípica, né? Por exemplo, quando você pinta o seu cabelo, você criou um novo fenótipo e em nenhum momento isso aí foi uma alteração ambiental, assim, no sentido de uma coisa natural, né? Quando você coloca uma lente de contato, por exemplo, você também cria uma fenocópia. E essas daí são as manifestações de um fenótipo que não possui genótipo. Você não possui nenhuma característica capaz de gerar aquela característica, né? Você não tem nenhum genótipo, um gene que faça aquela característica aparecer. Mas aí você utiliza-se de meios externos, né? Ou até internos, dependendo da modificação que você fizer, para adquirir um fenótipo que não é seu. Por exemplo, se eu pintasse meu cabelo de loiro, eu não teria o genótipo para cabelo loiro, mas o meu cabelo estaria loiro. Então, não seria um fenótipo propriamente dito, porque não foi uma alteração ambiental que causou isso, e sim uma alteração que eu fiz por outro meio, né? No caso de tintura, seria um exemplo aqui. Outro termo muito importante é o termo genoma. Pessoal, o genoma é um termo que você já deve ter escutado alguma vez na sua vida. Quando se fala em projeto genoma, é aquele projeto onde a gente mapeou todos os genes dos seres humanos, né? E aí tem outros projetos que mapeiam outros tipos de genoma. Tem algumas plantas de interesse que têm genes mapeados, alguns animais de interesse também que têm todos o seu genoma mapeado. E isso serve para quê? Para a gente conhecer bem onde está cada característica e trabalhar nessas características, por exemplo, para, no caso de animais e plantas, né, fazer um melhoramento daquela planta, fazer um melhoramento daquele animal. No caso de humanos, entender doenças que têm relação com o gene, né, algumas doenças que são congênitas, doenças genéticas, elas podem ser estudadas a partir do genoma, né? Se eu conheço onde está o problema, eu posso tentar arrumar meios para resolver aquele problema, certo? Então, assim, o genoma é o conjunto de genes que é característico de cada espécie. Então, cada espécie vai ter um genoma diferente, certo? Então, nós temos um genoma, sei lá, um pé de feijão tem outro genoma, um rato tem outro genoma, um gato tem outro genoma, um boi tem outro genoma, enfim. Isso vai mudar de espécie para espécie. E aí, a gente tem a hereditariedade. Pessoal, a hereditariedade, ela é a capacidade que a gente tem de passar essas características para a nossa prole. A prole são os nossos filhos, né? Se você tem filhos, então você tem uma prole, certo? Então, as suas características, elas vão ser passadas adiante quando você se reproduz. Então, se você tem o cabelo liso, se você tem o olho verde, você tem a chance de passar essas características para frente, certo? Então, você é a prole dos seus pais, você recebeu as características deles através da reprodução. Claro que você é uma combinação do seu pai e sua mãe, né? Então você pode ser um pouco mais parecido com seu pai, um pouco mais parecido com sua mãe. Isso vai depender de algumas condições genéticas que a gente tem. Mas assim, você tem características genéticas do seu pai e características genéticas da sua mãe, certo? Isso independe se ela está sendo expressada de forma no seu fenótipo ou se ela é apenas uma característica que está lá dentro do seu genótipo e ela não está sendo expressada, certo? Então, e falando em genótipo e fenótipo, uma coisa muito importante a se falar. Características que são passadas para frente, que são herdadas, são sempre características
genotípicas, certo? Características genotípicas. Características fenotípicas não são passadas adiante. Você não consegue passar características fenotípicas. Um exemplo, se você pintar o seu cabelo de loiro, isso aí é uma modificação no seu fenótipo. Se você tiver um filho, ele não vai nascer com cabelo loiro. Por quê? Porque você não tem os genes que dão aquela característica. Você fez uma modificação no seu fenótipo, certo? Por exemplo, outro exemplo, né? Se você tem uma cicatriz no seu braço e você tem um filho, o seu filho não vai nascer com aquela cicatriz. Por quê? Porque a cicatriz é uma característica fenotípica e não uma característica genotípica, certo? Agora, se você tem um sinal de nascença, né? E esse sinal, ele tem origem genética, né? Você pode passar essa característica para frente, certo? Não necessariamente essa característica vai ser passada para frente, ela pode ser passada para frente, beleza? Então, pessoal, outra coisinha muito importante que vai aparecer bastante, que eu quero que vocês entendam logo, é o termo alelo, certo? Pessoal, a gente tem genes, certo? E os genes, eles possuem diversas modificações. Um gene pode ter vários tipos de gene. Vamos colocar em exemplo para ficar mais simples. Vamos pegar aqui a cor do olho, certo? Lembrando que a cor do olho ela é uma exceção. A gente tem uma forma de descobrir a cor do olho, de calcular as probabilidades de cor do olho, diferente de outras características mais simples. Mas eu quero dar esse exemplo porque tem uma variedade muito grande de cor de olho. Então a gente pode imaginar. Mas isso aqui é bem simplificado, certo? Não estou dizendo que a cor do olho ela é passada assim, dessa forma. Então acontece o seguinte. Imagina que a gente tem um olho castanho, a gente tem um olho cor de mel, a gente tem um olho cor de areia, tem um olho verde, tem um olho azul, certo? Vamos colocar essas cores aí. A cor do olho vai ser designada por um determinado gene, certo? Então, se vai nascer azul, verde, cor de mel, castanho, castanho escuro, preto, isso aí vai depender do alelo que a gente tem, certo? Então, como é que isso funciona? Imagina que a gente tem um monte de livro de biologia, certo? A gente tem diversos autores. Todos os livros tratam do mesmo assunto, mas são autores diferentes. Imagina que o alelo é basicamente isso. Eles vão determinar a mesma característica, eles atuam sobre a mesma característica, mas eles possuem uma variedade. Alguns vão determinar a cor preta, outros vão determinar a cor azul, outros vão determinar a cor de mel, outros vão determinar a cor verde. Enfim, eles vão determinar cores diferentes para o seu olho, certo? Então, o alelo, ele é um gene que atua sobre a mesma característica, mas de forma diferente, certo? Alelos diferentes vão atuar de formas diferentes, mas sobre a mesma característica. Então, a gente tem dois tipos de alelo, certo? Os alelos que são dominantes e os alelos que são recessivos. Os alelos que são dominantes, a gente vai representar com a letra maiúscula. E os alelos que são recessivos, a gente vai exemplificar com uma letrinha minúscula, certo? Então, na relação de dominância, a gente pode gerar organismos de três formas, basicamente. Organismos que são homozigotos dominantes, homozigotos recessivos ou indivíduos que são heterozigotos. Se você olhar aqui no nosso exemplo, a gente tem aí três indivíduozinhos, certo? A gente tem um indivíduo azão, né? Então, isso quer dizer que os dois alelos dele são dominantes. O heterozigoto tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Lembre que hétero é diferente, homo é igual, certo? Então, heterozigoto tem os dois alelos diferentes. E o homozigoto recessivo tem dois alelos iguais. Dois alelos recessivos iguais, homozigoto recessivo. Dois alelos dominantes iguais, homozigoto dominante. Um alelo dominante e um alelo recessivo, a gente vai chamar isso aí de heterozigoto, certo? E aí a gente tem algumas observações aqui sobre esses organismos. Muitas pessoas, inclusive o Mendel, ele acreditava que o alelo dominante era um inibidor
do alelo recessivo. Mas hoje em dia a gente já sabe que ele não é um inibidor de fato. Na verdade, o alelo dominante ele é capaz de gerar uma proteína ou uma enzima. O alelo recessivo ele não tem essa capacidade, certo? Então, os alelos que são dominantes, eles vão produzir uma enzima, uma proteína que vai gerar uma característica. O alelo dominante, o alelo recessivo não tem a capacidade de gerar essa proteína. Logo, essa característica vai estar ausente. Então, Mendel observou isso e achava que o alelo dominante ele mandava, né? Ele dominava o recessivo. Mas não é bem verdade, né? Na verdade, o recessivo ele só não sabe executar o processo, mas o dominante ele não manda no recessivo, né? Só que tipo assim, se uma pessoa sabe fazer uma coisa, a outra não sabe, então a que faz, ela vai meio que aparecer. E a que não faz, não vai aparecer. É basicamente isso que acontece. Então, se a gente tem um alelo dominante no local, ele vai determinar uma característica. A ausência dele não vai determinar essa característica. E aí é interessante que o nome recessivo veio disso, porque o Mendel acreditava que o alelo, ele tinha tirado recesso, né? Ele tinha tirado férias. Então, ele não aparecia, então a característica não aparecia também. Então, assim, no homozigoto dominante, a característica vai aparecer porque ele é capaz de produzir a proteína. No heterozigoto, ele é capaz de produzir metade da proteína ou da enzima, mas essa metade que ele produz, ela é suficiente para que a gente possa fazer a característica aparecer, certo? Então, mesmo que seja produzida pela metade, é capaz de aparecer a característica. E no homozigoto recessivo, a gente não vai ter ninguém produzindo a enzima ou a proteína, e aí a característica vai simplesmente não aparecer. Um exemplo que a gente sempre dá são as ervilhas, né? As ervilhas que o Mendel utilizou, elas tinham duas variedades, a variedade lisa e a variedade rugosa. Depois de muitos cruzamentos, Mendel determinou que a variedade lisa era a que era determinada pelo homozigoto dominante e pelo heterozigoto, né? No caso, o gene, o alelo dominante, determinaria que a planta teria a característica lisa. A ausência desse gene, desse alelo dominante, não faria aparecer a característica lisa e as ervilhas apareceriam rugosas, certo? Então, no heterozigoto, que é o azão-azinho, né? O que tem um alelo dominante, um recessivo, a gente vai ter aí uma característica lisa, né? O dominante vai produzir pela metade a quantidade de enzima ou proteína, mas mesmo assim a característica vai aparecer, beleza? Então, outro termo que a gente vai estudar bastante são as heranças genéticas. Pessoal, as heranças genéticas, elas podem aparecer de duas formas, né? Uma das formas é através de heranças citoplasmáticas. A gente tem algumas heranças que são dadas pelo DNA, por exemplo, das mitocôndrias. Mas essas heranças aí, elas são um pouco mais complicadas a gente analisar, porque normalmente a gente recebe a quantidade de DNA citoplasmático diferente do pai e da mãe, né? Quando está havendo a gametogênese, novamente, o primeiro ano aparecendo aí na vida de vocês, a gente perde grande parte do nosso citoplasma, né? No caso, os homens, né? Para a produção de espermatozoide, os espermatozoides perdem muito citoplasma. Então, normalmente a gente perde uma grande quantidade aí de mitocôndrias. Além disso, o óvulo, quando ele recebe o espermatozoide, né, ele corta fora a cauda do espermatozoide e aí corta fora junto algumas mitocôndrias. Então, existe um dogma na biologia, né, de que a gente sempre recebe as nossas mitocôndrias das nossas mães,
certo? Então, se você tem alguma herança mitocondrial, essa herança certamente veio da sua mãe. Existem alguns casos, e isso aí é bem interessante vocês procurarem, porque pode cair no Enem. Algumas populações no mundo, elas têm uma quantidade de DNA mitocondrial que foi originado do seu pai, certo? Então, assim, não é o normal que aconteça, mas pode acontecer do seu pai ter botado uma mitocôndria lá no seu corpo, certo? Quando você estava na sua formação, foi levado uma mitocôndria lá do seu pai. Então não é normal, mas pode ter acontecido. Então, outra forma é a mais comum, né? Que é a herança que vem do DNA do núcleo, certo? E aí, pessoal, a gente vai ter uma série de heranças diferentes que a gente vai estudar quando a gente estiver falando de primeira e segunda lei de Mendel, certo? E todas as suas variações. A gente vai estudar tudo isso aí. Então, eu coloquei aqui só 2 exemplos, que é o exemplo da polidactilia e o exemplo do albinismo, que são condições genéticas congênitas, ou seja, você já nasce com elas, né? Algumas características que são consideradas congênitas, elas podem ser hereditárias ou não, né? Por exemplo, se é uma condição for herdada da sua mãe através das mitocôndrias e você for um homem, provavelmente você não vai passar ela para sua prole, né? No caso de você ter um filho, porque normalmente homens não passam as mitocôndrias para os seus filhos, né? Mas enfim, cada parte dessa aí a gente vai estudar separadamente. Então, algumas heranças elas são congênitas, né? Ou seja, elas são presentes desde o nascimento da criança. Então, pessoal, essa foi nossa aula de vocabulário genético. Eu espero que vocês tenham entendido todas as partes. Se você ficou com alguma dúvida, me procure e assista novamente a aula se você achou que não pegou algum conceito muito bem. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel e também há algumas variações da primeira lei de Mendel, certo? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau!